Muito bem. Graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos na continuação do estudo de Atos, não é? Desta feita, vamos estudar o capítulo 28, e o tema do estudo desta noite é a saga do Evangelho Invencível continua. A saga do Evangelho Invencível continua. Por que uma saga? O que é uma saga? Uma saga é uma aventura. O livro de Atos vem descrevendo uma verdadeira aventura do Evangelho, que passa por manifestações do poder de Deus, perseguições, tribulações, acidentes e prisões, maus tratos, e depois tem temporais, e o Evangelho vai prosseguindo. As pessoas continuam sendo salvas, curadas, o Espírito Santo continua batizando. E nós chegamos assim ao último capítulo do livro, dessa saga, dessa aventura do início da história da igreja. E a prova de que esse tema não é assim apenas um título chamativo é que essa saga começou há 2000 anos atrás, praticamente. E nós estamos aqui, a igreja está aqui, e continua vitoriosa. E Jesus continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo. A despeito de todas as oposições, a saga do Evangelho invencível continua. Amém? Então, capítulo 28 de Atos, a partir do versículo 1. Os irmãos são lembrados que, da última vez que nós estudamos, tinha havido um naufrágio, o navio encalhou na entrada de uma baía, de uma ilha, não é? Que eles até então não sabiam o nome. O navio foi despedaçado, mas cumprindo o que Deus havia anunciado para Paulo, ninguém morreu. Todos escaparam e chegaram em terra. Aí diz assim, a partir do versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Essa ilha é uma ilha muito famosa na história, muito famosa. Não somente na história antiga, aqui da época do Império Romano, porque ela foi um centro comercial usado pelos fenícios. Os fenícios, eles habitavam ali onde atualmente é o Líbano. Os fenícios pegavam navios e faziam escala em Malta para poder chegar até a Espanha. Depois foi usada também pelos cartagineses e depois pelos romanos. Era uma ilha era um ponto muito estratégico. E até hoje, ela é um ponto estratégico para atendimento à navegação e por questões políticas também. E aí no versículo 2 diz assim, aí eles chegaram em terra e disseram, isso aqui como é o nome desse lugar? É Malta. 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo a fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E aí você fica assim, mas, poxa, se eles acolheram com tanta hospitalidade, com tanta humanidade, por que chama os caras de bárbaros? Bárbaro é coisas... Por que o Lucas ficou chamando as pessoas de bárbaros? Hoje em dia, que a expressão bárbaro assumiu um título, um significado negativo, de pessoas violentas, pessoas cruéis. Aliás, isso era antigamente, né? Há uns 30 anos atrás. Depois passou uma época que bárbaro passou a ser uma coisa muito legal, né? Fulano de tal é bárbaro, né? As palavras vão mudando de significado. O que era bárbaro aqui nessa época? Porque é assim que está escrito mesmo no grego. O que era o bárbaro? Bárbaros era como os romanos chamavam as pessoas de outros lugares que usavam barba. Porque para o romano era bonito ter o rosto raspado, ter a barba feita. Então os outros eram os barbudos. Essa palavra foi sendo modificada e com o tempo passou. O Luciano seria o bárbaro. Com o tempo, a palavra passou a se designar todos os estrangeiros que não falavam latim ou grego. Já nessa época, a palavra não tinha mais o sentido de barbudo. Nessa época, a palavra já lembrava povos que falavam uma língua diferente do latim ou grego. Esses aqui eram os bárbaros. Eram como nós chamamos hoje os estrangeiros.
Tá? Então, era apenas isso. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E aqui tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, a humildade e senso de serviço, senso prático do apóstolo Paulo. Quem era Paulo agora aqui nessa situação? Ele não era mais apenas um prisioneiro. Ele era o homem cuja palavra e orientação tinha feito com que todos do navio fossem salvos. Ele aqui, na prática, era a pessoa mais importante do navio. Apesar de não ser legalmente a maior autoridade, ele era apenas um prisioneiro, mas na prática, ele era o que tinha assumido o controle de tudo. Dizia o que devia ser feito. Aí, uma vez na ilha, todo mundo morrendo de frio, acenderam uma fogueira, aí vai Paulo como uma pessoa qualquer lá agora, catar graveto e colocar tudo, alimentar o fogo. Ou seja, senso de serviço, senso de utilidade. O cristão não pode se deixar contaminar pelo pensamento da soberba, de que eu sou importante e não vou fazer esse tipo de trabalho. Já viram isso? Pois é. Tem gente, crente, frequentador de igreja, que ocupa cargo ministerial, cuja posição subiu tanto a cabeça que não lava um copo, não arrasta uma mesa, não colabora em nada, nem sequer carrega a sua própria maleta. Tem um auxiliar para carregar a maleta, porque eu sou o líder. Não, isso não é a visão cristã. E isso aqui, Paulo, que ele está fazendo, está apenas seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que deu o exemplo quando foi lavar os pés dos discípulos. Então, aqui a primeira coisa a gente considerar é o senso de praticidade, a humildade, de serviço, de ajudar que o apóstolo Paulo tem. Segunda coisa que a gente tem que lembrar aqui, que a gente tem que perceber, aqui eu estou no versículo 4, né? Sim, é a questão do que falaram, né? Certamente esse homem é um assassino porque, tendo escapado do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Quem é a justiça? A justiça, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente está com a letra maiúscula. Por quê? Porque era uma forma de personalizar a justiça. A justiça aqui ela é encarada como uma entidade divina que regula a questão de quem vai escapar ou não da punição, de quando vai haver a punição. É como se dissesse assim: os céus não deixaram que ele sobreviva. A justiça divina. Tá? A ideia por trás desse termo aqui é essa. Mas aqui a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Como é que eles sabiam disso? Que a justiça não tinha deixado ele viver? Porque a víbora tinha mordido Paulo? Que ele escapou do naufrágio e agora uma víbora mordeu, está lá pregada, pendurada no dedo dele? Aliás, enquanto eu estou falando aqui, a víbora está lá pendurada na mão, né? Melhor não demorar muito, não. E você sabe como é que eles sabiam? Porque tem sempre gente que está pronta a julgar os outros a partir dos problemas que os outros enfrentam. Se a pessoa enfrenta tribulação, é porque fez alguma coisa de errada. Já aconteceram 2 acidentes seguidos com essa pessoa. E olha, ela estava parada, ela não foi culpada. Isso aí a mão de Deus está pesando. É bom ele vigiar, é bom ele se arrepender. Que tipo de mentalidade é essa? De querer ser juiz do que está acontecendo com os outros, não é a partir do comportamento dos outros, é a partir do sofrimento dos outros. Isso era a teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó
é que estavam quietinhos lá, parados, até que chegaram uma hora que não aguentaram e começaram a dizer: Jó, se você está sofrendo tanto é porque tem pecado escondido na sua vida. E Jó dizia: mas de jeito nenhum. Não, tem. Você está querendo ser mais justo que Deus? Aí Jó respondia: eu? Mais justo que Deus? Talvez. Eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é sábio, mas comigo tem alguma coisa de errada. E Jó estava certo. Ele não estava sofrendo porque tinha pecado. Deus estava usando o sofrimento dele lá para dar uma lição para nós. Um dia a gente chega no livro de Jó, vamos chegar lá. Mas isso acontece. Muita gente sofre tristezas na vida, perdas, e sofre ainda mais porque esses santarrões ficam jogando peso em cima da pessoa, peso do julgamento. Deixa eu dar 2 exemplos. Pastor João Guimarães, Igreja Batista, aqui faz parte da nossa rede de pastores. Ele estava em casa, de repente estava orando, ajoelhado de manhã, ele acordou de manhã, ajoelhou ao lado da cama para orar, estava orando, de repente a porta do quarto dele abriu e 2 homens armados entraram. E aí a mulher, os homens gritaram para que ele ficasse quieto, não fizesse nada. Aí a esposa acordou, ele estava dormindo ainda, mas acordou, deu um grito, o bandido apontou a arma para ela e ia disparar. O pastor João se atracou com o bandido, a arma disparou e feriu o irmão João aqui na virilha. E aí o bandido, quando viu aquilo lá, ele saiu correndo, saíram os 2 correndo. O irmão João foi socorrido, foi para o hospital, sobreviveu. E nas investigações, a polícia descobriu que o endereço dele, do irmão João, estava sendo usado por uma quadrilha que colocava a encomenda no correio para chegar no endereço da casa dele. E os bandidos ficavam vigiando. Assim que o correio deixava a encomenda na casa dele e o carteiro saía, os bandidos chegavam lá e pegavam a encomenda antes que alguém da casa pegasse. E aí, quando eles descobriram isso aí, foram atrás e conseguiram capturar um dos bandidos. Porém, na igreja do irmão João, alguns crentes começaram a dizer assim que ele não tinha condições espirituais mais de ficar à frente da igreja, porque aquilo ali era a mão de Deus pesando sobre ele. Teologia dos amigos de Jó. Pastor Juarez Gonçalves, filho dele, jovem ainda, teve câncer e morreu. Depois de uma luta de algum tempo, faleceu. Pastor Juarez Gonçalves é o nosso líder daqui da rede de pastores da Grande Boston. Faleceu. Houve crente dizendo que aquilo era a mão de Deus pesando. É esse mesmo tipo de gente aqui que estava agindo que nem os ilhéus. Entre os ilhéus lá, que são chamados de bárbaros aqui, a gente compreende, porque eram pessoas supersticiosas, eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, não tinham vida espiritual, eram pessoas pagãs. Mas crente ter esse tipo de comportamento, onde é que fica a misericórdia? Onde fica ajudar a levar a carga uns dos outros? Você julgar o outro por causa do sofrimento que ele passa, isso é iniquidade, é o pecado sério. Vou até beber uma água aqui, para me acalmar. 5. Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, o bicho ficou pendurado, ele só fez assim, sacolejou o bicho, nem deu bola. Não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, disseram ser ele um Deus. E aqui a gente tem algumas coisas para notar, né? A primeira é que o que aconteceu aqui? Por que aquela víbora não matou Paulo? Porque não era venenosa, certo? É errado. Todo mundo da ilha sabia que ela era venenosa. Tanto é que esperava que ele morresse. Nós é que não estamos vendo a víbora.
Mas eles estavam, sabiam que era venenosa. Vai cair inchado aqui, vai morrer. E não morreu. E aí eles começaram a ficar admirados. Por que Paulo não sofreu nada? Por causa da promessa que tem em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Estes sinais seguirão os que crerem. Pontinho, pontinho, pontinho. Pegarão nas serpentes e não lhes fará dano algum. Glória a Deus. Não é que as crentes agora vão sair por aí pegando serpente assim, que nem o culto dos pegadores de serpentes. Tem uma denominação aqui nos Estados Unidos, pegadores de serpente, no estado de Kentucky. Tá? De vez em quando alguém é ferido, tal, já teve casos de mortes, e tem gente presa até hoje porque fica promovendo esse tipo de culto. Não é disso, porque isso é tentar a Deus. A promessa é que vem uma circunstância dessa, independente da sua vontade, o poder de Deus lhe protege. Não é que você esteja tentando a Deus. Então, essa é a primeira coisa que é interessante a gente ver. A segunda coisa que é interessante a gente ver é como aquelas pessoas, de repente, mudaram de opinião. Ele, antes, alguns instantes antes, era um criminoso que a justiça não deixava viver. E agora, virou um Deus. O que aconteceu? A circunstância mudou ali, o Paulo continuou o mesmo. É porque as pessoas variam muito a opinião de acordo com o que escutam, de acordo com o que escutam falar, de acordo com o que percebem, e vão mudando de opinião sem verificar fatos, sem nada. Se guiar pela opinião da multidão é uma tolice muito grande. Um dos maiores escritores da humanidade foi William Shakespeare. E ele escreveu uma das peças dele, é Júlio César, que ele descreve a morte de Júlio César. Então, Júlio César foi no Senado, foi uma reunião no Senado romano, e lá os conspiradores o apunhalaram violentamente. E os conspiradores fizeram discursos lá para justificar, diante da multidão, por que tinham matado Júlio César. Porque a população ficou chocada. Júlio César era extremamente admirado. E aí os conspiradores discursaram e eles, a população, isso mesmo, merecia morrer. Fizeram bem matar Júlio César. E aí um dos amigos de César, Marco Antônio, pediu para falar também, com um compromisso de não falar mal dos conspiradores de maneira nenhuma. E aí ele foi lá falar. Só fez assim, falou assim, fulano de tal, César era um general que trouxe muitas glórias para Roma, mas Brutus diz que ele não prestava, e Brutus é um homem sábio. E passou ali alguns minutos fazendo elogios assim dúbios, e aí a multidão começou a duvidar. No final das palavras dele, agora a multidão saiu atrás dos conspiradores. Instantes antes estava aplaudindo, e agora estava querendo a cabeça dos conspiradores, que de fato perderam a cabeça. O que é isso? Quando você lembra de Paulo, lá em Atos capítulo 14, ele lá em Listra, a multidão queria colocar Paulo no altar e adorá-lo, fazer sacrifícios para ele na hora que o enfermo foi curado. E diziam assim, os deuses desceram até nós. E aí, quando Paulo notou o que estava acontecendo, conseguiu se comunicar e dizer assim, não, peraí, nós somos homens iguais a vocês, adorem somente a Deus. Aí a multidão, vocês não são deuses, não? Então vamos matar vocês. E apedrejaram Paulo. A multidão é assim. A questão é, nós somos assim? Eu sou assim? Você é assim? A gente se deixa influenciar dessa maneira? Feito Maria vai com as outras? Isso acontece muito. A gente tem que vigiar muito, porque nós somos muito influenciados por esse tipo de mentalidade, por esse tipo de coisa. Versículo 7. Perto daquele lugar, havia um sítio, quer dizer, um lugar, né, uma região, pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. O principal da ilha aqui é um título do maior proprietário de terras da ilha, não é um título oficial do Império Romano,
porque Malta, nessa época, fazia parte do Império Romano, mas era administrada por Cartago, não por Roma. E aí, ele era a pessoa mais influente, principal da ilha, que tinha propriedades em várias regiões da ilha. E por uma coincidência, nesse dia, o Públio estava na propriedade que era perto do lugar do naufrágio. E aí, ele, quando soube que havia um centurião romano ali, ele disse assim, não, o centurião romano é uma entidade, pessoa importante, ele está numa missão oficial. Então, por uma questão de cortesia, ele convidou o centurião romano, que era o... esqueci o nome dele aqui, deixa eu olhar. Júlio. O Júlio convidou o Júlio para se hospedar na casa dele, o Júlio e a comitiva. Lembre que havia 276 pessoas no navio, não dava na casa dele. Então, ele convidou só o Júlio, centurião, e os principais da comitiva. Quem é que o Júlio agora colocou como fazendo parte da comitiva dele, mais próxima? Paulo e seus amigos. Note aqui, chamando Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Paulo agora estava com cartaz lá em cima, passou a fazer parte do círculo íntimo do Júlio. Mereceu muito respeito. 8. Aconteceu achar-se enfermo com desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impondo-lhe as mãos, o curou. Aqui a gente tem uma nota que é interessante, da observação do médico Lucas. Lembra que o escritor de Atos era Lucas, e por profissão ele era médico. Então ele não fala que estava enfermo. Ele diz a enfermidade, estava com disenteria, e diz qual era o sintoma, estava com febre. É interessante como os detalhes da autoria vão aparecendo. E diz assim, impondo-lhes as mãos. Poucas vezes no livro de Atos a gente vê cura acontecendo por imposição de mãos. Mas isso também acontece numa promessa que está lá em Marcos capítulo 16. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Note que os milagres vão se seguindo no livro de Atos e acompanhando o desenrolar da história da igreja. A saga da igreja triunfante, da igreja vitoriosa, continua, a igreja invencível, o evangelho vai progredindo. Os sinais vão se seguindo. Isso aqui é o normal, é o natural. E note que Lucas conta com a naturalidade, né? Colocou as mãos sobre ele e o curou, aí já pula para outro assunto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sem fazer espetáculo, apenas descreve. Verso 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ponto. Maior simplicidade. Os quais nos distinguiram com muita honraria, e tendo nós de prosseguir de viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Deus continuou operando, e é possível aqui que os amigos de Paulo, o Aristarco e o Lucas, também tenham orado pelos enfermos, porque agora todo mundo começou a ser abençoado pelo que estava sendo abençoado. Note aqui a bondade pródiga desses bárbaros. Pessoas que eram estrangeiras, que eram tidas como pessoas assim estranhas. Note como eles foram bondosos e manifestaram uma gratidão tremenda pela forma como foram abençoadas. E compare isso com o comportamento dos grandes entendidos nas escrituras que viviam em Jerusalém. O que é que os grandes entendidos, os teólogos da época lá de Paulo, lá em Jerusalém, o que é que eles faziam? Raiva, ódio, tentavam matar Paulo. E a bênção de Deus rolando lá, mas só eram alimentados por ódio. Agora, aqui chegou numa terra distante, essas pessoas manifestando essa gratidão toda.
Religiosidade não é certificado de estar de acordo com a vontade de Deus, nem de bom caráter. Muitas vezes, grandes crimes são cometidos em nome da religião. Muitas crueldades. Versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos... Sim, uma coisa que é interessante aqui. Lá no versículo 7, diz que hospedou durante 3 dias. Por que só durante 3 dias? Porque foi o tempo necessário para que outros locais de hospedagem fossem providenciados, né? Versículo 11. Ao cabo de 3 meses, porque tinha agora que esperar o inverno chegar, né? A tempestade aconteceu por causa do início, do final do outono, e aí a navegação no mar Mediterrâneo só começava normalmente depois de 7 de fevereiro, quando o auge do inverno tinha passado. Embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. O navio estava passando lá o inverno inteiro. Foi prudente, não saiu para se aventurar durante a navegação durante o inverno. Esse navio aí, esse Dióscuros, ele foi chamado navio que tinha por emblema Dióscuros, ele fazia parte da chamada frota do trigo, que transportava trigo do Egito, embarcava lá no Egito, lá no principal porto do Egito era Alexandria, atravessava o Mediterrâneo para levar para a Itália, né? Uma frota muito grande. Dióscuros não é o nome do navio, tá? Dióscuros era o nome do emblema que havia na frente do navio. O que era o Dióscuros? Dióscuros eram gêmeos, deuses gêmeos, Castor e Pólux, filho de Júpiter e Leda, que eram tidos como sendo os grandes protetores dos navegantes. Não tem aí a Nossa Senhora dos Navegantes? Já ouviram falar da Nossa Senhora dos Navegantes? Na época, nunca ouviu falar da Nossa Senhora dos Navegantes? Os católicos gostam de atribuir a Maria vários títulos herdados do paganismo, né? Então, existe a Nossa Senhora do Bom Parto, da Boa Viagem, dos navegantes, etc. Então, no paganismo romano, tinha esses dois deuses aí, Castor e Pólux. E o emblema dele estava lá na frente do navio, uma figura esculpida ou pintada dos dois lados do navio. Aqui é interessante, né? Tem crente que, se fosse nessa época, dizia, não vou embarcar nesse navio porque está com um símbolo pagão aí na frente. Né? Tem nada a ver. Eu conheço crente que fica tão perturbado com essas coisas que não gostava de comprar carne e açougue que tinha aquela luzinha vermelha lá, com o santo em cima da luzinha vermelha. Porque aquilo ali podia estar sendo dedicado a Satanás. No entanto, quando você lê a Bíblia diz que todas essas coisas, pela oração e ação de graças, são santificadas. Ponto. Então, Paulo embarcou no navio sem problema nenhum. Versículo 12. Aí atravessou agora, saiu da ilha e foi para outra ilha, né, para Sicília, tocando em Siracusa, que é outra ilha de Sicília. Ficamos ali 3 dias. Por que 3 dias? Para descarregar uma parte do trigo em Siracusa e carregar suprimento. Lembre que o navio tinha passado o inverno lá em Malta, e Malta não tinha tanto suprimento assim. Então, foi só o suficiente para chegar num porto mais próximo. 13. Donde, de Siracusa, bordejamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. É interessante o que está aqui, não é? Primeiro, Paulo achou uns irmãos. Note que Paulo, aonde chegava, procurava os crentes. Onde chegava, procurava grupos de comunhão, grupo para ter convivência com ele. E isso confortava, edificava, oravam uns pelos outros, não ficava isolado. E aí, que crentes eram esses? Como é que essas pessoas se converteram? Eles agora estavam perto de Roma, estavam a cerca de 70 quilômetros de Roma. O Teólogo ficava aqui,
50, 60 quilômetros de Roma. São pessoas que se converteram provavelmente a partir do dia de Pentecostes. Quando você lê Atos 2, você lembra que em Atos 2 havia pessoas que estavam vindo de Roma. Então, eles foram para a festa de Pentecostes em Roma, se converteram, fizeram parte daqueles 3.000. Quando voltaram para a Itália, levaram o evangelho para outras pessoas lá também. E ficaram ali 7 dias. Por que que agora eles saíram do navio e ficaram 7 dias lá e não foram logo para Roma? A Bíblia não explica por quê, mas existem razões práticas que os historiadores aludem a essas questões para justificar isso daí. Com o naufrágio, o Júlio, o centurião, perdeu tudo quanto estava levando, praticamente. Ficou só com os prisioneiros e a sua guarda. E agora, para ele entrar em Roma, ele tinha que entrar como um centurião, com a palamenta, com a equipagem, com isso tudo. Então, durante esses 7 dias que ele ficou ali, foi o tempo necessário para se reequipar a comitiva, para chegar de uma maneira honrada em Roma, e não com um bando de maltrapilhos, como eles estavam, né? Versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Aipo, a 3 vendas. Vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, a viagem entre Roma e Puteoli era feita pela Via Ápia, que é uma estrada tão sensacional para aquela época, que até hoje existem trechos dessa estrada, como era na época de Paulo, a Via Ápia, tá? Até hoje. Era muito bem construída. Alguns trechos não são mais vistos, porque foram construídos em lugar tão bem planejado que as estradas atuais passam em cima dela. Porque o local estava tão bem planejado que as estradas estão lá. Pode falar, meu querido. Tem a via rápida, né? É, a via rápida. Muito bem. Os amigos que Paulo encontrou ali, os amigos voltaram a falar em Roma que Paulo estava lá. E aí eles foram lá para essa região lá, que era um centro comercial, né? Esse lugar aqui que fala na Praça de Aipo, a praça era um centro comercial onde havia várias instalações jurídicas e também comerciais. Esses amigos vieram para saudar Paulo, para cumprimentar Paulo. Quem eram eles? Veio uma comitiva, veio um bocado de gente de Roma lá para cumprimentar Paulo. Quem eram essas pessoas? Se você lembrar do capítulo 16 de Romanos, lá que Paulo escreveu, lá de Corinto, Paulo escreve para Roma e manda saudação para uma porção de amigos que viviam em Roma. Por exemplo, Priscila e Áquila, que tinham estado com ele em Éfeso e em Corinto. Epêneto, que foi o primeiro dos convertidos na região da Ásia. Maria, que trabalhou muito com Paulo. Adrônico e Júnias, que ele chama de meus parentes e companheiros de prisão. Urbano, cooperador de Cristo. Trifena e Trifosa, que trabalharam muito no Senhor. Trifena e Trifosa é um bom nome para não colocar nas filhas, tá? Pérside, que trabalhou muito no Senhor. Rufo e a mãe de Rufo, que também tem sido uma mãe para mim. Quem era esse Rufo? Rufo era filho de Simão Cirineu. Quando você lê lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos diz assim, tomando a cruz, deram para Simão, pai de Rufo. E aí quando você chega em Romanos, tem Rufo, e fala da mãe dele, que foi extremamente atenciosa. Então você vê um círculo de amizade que estava ao redor do apóstolo Paulo. Ele não era um obreiro isolado, que era tão importante que não podia ter contato com pessoas comuns, e nem era tão ocupado que não podia ter uma vida social.
O excesso de ocupações mata as amizades. As pessoas não têm tempo para conversar, para conviver, para saber das necessidades uns dos outros, para compartilhar. Precisamos compartilhar. E Paulo fazia isso. Pode falar, Luciano. A gente nota uma preocupação muito grande dos irmãos com ele, né? E uma preocupação muito grande dos irmãos com ele. Era uma amizade verdadeira. Muito obrigado. Então, Paulo é um exemplo, uma pessoa equilibrada, né? Tinha que assim, um afeto muito grande. Não era um doente emocional. E é interessante porque quando você lê lá na Epístola aos Romanos, logo no capítulo 1, ele diz lá no versículo 11 que eu desejo muito ir a Roma para que nós possamos nos edificar mutuamente e nos consolar mutuamente. Ele fala isso. Quando você lê aqui o que está escrito, no versículo 15, diz assim: vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se muito animado. Ou seja, cumpriu-se aquele desejo agora que ele tinha manifestado anos antes, quando tinha escrito para Roma, para os amigos em Roma. O desejo de vê-los e de ter uma consolação mútua, uma amizade mútua. Que Deus nos abençoe para nós termos esse tipo de companheirismo cristão também, de amizade cristã. Jesus. Acho que o plano vai ter que ser alterado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo por companhia um soldado que o guardava. Ou seja, ele era um prisioneiro agora tão distinto, que foi permitido a ele não ficar no quartel lá junto com os outros prisioneiros, mas alugar uma casa e ficar morando numa casa alugada. A única coisa que foi exigida dele é que ficasse sempre com um prisioneiro lá, que mais adiante, no versículo 20, diz que ele está algemado a esse prisioneiro. Tinha uma pequena corrente que ligava Paulo a esse prisioneiro, ao soldado. Eu falei a quem? Não, Paulo ao soldado, que o guardava. Né? E aí a gente pode até pensar assim, mas isso era um incômodo muito grande. O tempo todo acorrentado ao soldado. É um incômodo muito grande. Mas notou que não se fala dos incômodos? Não há lugar para reclamação, está contando as bênçãos de Deus. Nós contamos para as reclamações quando nós compartilhamos, queremos chorar nossas mágoas, e aí nós compartilhamos, abrimos o coração com alguém. Mas ficar chorando mágoa publicamente, por escrito, dando testemunho, vou contar para os irmãos tudo quanto eu sofri na vida. Não é esse o exemplo do Novo Testamento. A gente tem que ter alguém com quem desabafar, com quem chorar. Mas não é fazer disso daí agora um mimimi público o tempo todo. No caso que quando ele estava preso, né, Paulo e Silas, tiveram que reclamar. Estavam evangelizando, levaram uma cruz, reformaram aquele piso, eles, e à meia-noite eles cantavam louvor e a É isso mesmo, como o pastor Francisco está mencionando aqui, Paulo e Silas na prisão, ao invés de ficar reclamando, xingando o carcereiro que tinha batido neles, cantavam louvores a Deus e acabaram ganhando gente para Jesus ali como uma bênção. Uma outra coisa interessante de perceber é o seguinte: Paulo estava acorrentado a um soldado. E aí aquele soldado era trocado eventualmente, havia a troca, vinha um e vinha outro. E aí Paulo, na Epístola aos Filipenses, ele menciona que muitos da guarda pretoriana se converteram. Fico imaginando Paulo acorrentado ao soldado. Você se incomoda se eu ler o pergaminho aqui do livro de Salmos em voz alta? E muitos se converteram. Uma outra coisa interessante, quando você lê a Epístola aos Efésios, Paulo diz assim: revestido de toda a armadura de Deus. Aí olha para o soldado, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália da preparação do evangelho da paz, utilizando toda circunstância para buscar algum tipo de efeito espiritual, de progresso espiritual. Muito bem. Versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos,
nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém e entregue na mão dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. Note o cuidado de Paulo de não falar mal de Israel, não falar mal do país, não falar mal das pessoas. Esse não era o foco dele. Ele vai evangelizar. Qual é o foco dele? Também não é protestar a sua inocência, porque me acusaram de profanar o templo, mas eu não profanei. Disseram que eu levei estrangeiro para entrar no terreno sagrado, mas eu não fiz isso. Não. Ele tocou no assunto rapidamente e disse: eu estou preso aqui é por causa da esperança de Israel. Minha preocupação aqui é falar do Messias Jesus. Versículo 21. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Ou seja, não chegou carta nem emissário por parte dos judeus. Os irmãos aqui são judeus, né? Ninguém para falar mal de Paulo. Então, por quê? Possivelmente o sacerdote Ananias e os seus associados lá, os demais associados de Ananias, viram que era inútil se desgastar diante de Roma com aquele assunto. Nessa época, o sacerdócio em Jerusalém era controlado pelos saduceus, que tinham uma espécie de aliança com os herodianos e os romanos. Nós não perturbamos vocês, vocês não nos perturbam. Então, quando viu que não adiantava, Paulo em Cesareia foi julgado ali, primeiro em Jerusalém, não deu certo. Cláudio Lísias não deixou matarem Paulo. Depois foi para diante de Félix em Cesareia, e depois Festo, e depois o rei Agripa, e não adiantou, não deu para condenar Paulo, ia dar para condenar Paulo lá em Roma. Então era melhor não se desgastar, deixa quieto, não vamos criar quizumba para uma coisa que a gente não tem como ganhar. Muito bem. Versículo 22. Contudo, disseram os judeus para Paulo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente que a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. O que é que está acontecendo aqui? Esses judeus ouviram alguma coisa sobre o cristianismo, mas não conheciam nada direito sobre ela. Ué, como não? Roma não tinha bastante cristãos lá? Tinha. Mas lembre que os judeus tinham sido expulsos de Roma alguns anos antes, por Cláudio. E só muito recentemente é que eles tinham podido voltar para Roma. Então, agora que eles voltaram para Roma, eles estão ouvindo aquele buchicho todo, mas não sabem exatamente o que é que se trata. Aí o principal emissário do cristianismo aparece lá agora. Então, nós queremos lhe escutar. De que é que se trata isso daí? Verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo em sua própria residência. Então, a residência de Paulo não era pequenininha, não, né? Era um lugar que Paulo alugou, onde dava para abrigar uma congregação. Culto nos lares. Lá em Fortaleza, até hoje, existe um título que é dado à casa onde meus antepassados viveram até muito recente, até 5 anos atrás, mais ou menos. 6 anos atrás. Viviam lá. Como é o nome que se dá? A anterior. A atual. Por que é chamada de Casa Média? Era a Casa Grande. Meus antepassados viviam lá na casa que era chamada de Casa Grande. De onde é que surgiu a ideia da Casa Grande? Foi depois da conversão do meu bisavô. Quando meu bisavô se converteu, pouco tempo depois, ele chamou lá o pastor da igreja e quis que fosse fundado, feito um trabalho lá na casa dele. E aí acabaram alugando uma casa maior, que era a Casa Grande,
que abrigou primeiro uma escola dominical, depois um ponto de pregação, e aí, quando saiu dali, já estava muita gente, foi transformada em congregação. Hoje é a Igreja Presbiteriana de Monte Castelo, lá em Fortaleza. Uma igreja grande, bem maior do que essa daqui. Mas a visão de você ter uma forma, conseguir alguma coisa que vai contribuir para o reino de Deus. Né? Só que o apelido da Casa Grande ficou. Muito bem. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei como pelos profetas. Pela lei e pelos profetas, quer dizer, por toda a Escritura. Paulo deu um estudo bíblico, mostrando que Jesus era o Messias a partir do que diz as Escrituras. Né? Note a alusão ao reino de Deus. A expressão reino só aparece 8 vezes no livro de Atos. Só 8 vezes. Né? Tem umas poucas vezes que fala de reino de Deus. E agora, Paulo, quando chega em Roma, capital do império, ele vai falar do reino de Deus. Ele não vai falar contra o imperador, mas ele fala do verdadeiro rei. O contraste fica claro. Não interessa quem é que esteja ocupando o trono em Roma. É um impostor. O verdadeiro rei é Jesus, o rei dos reis. 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a respeito de vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhes: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Aqui, Paulo torna a citar uma coisa lá de Isaías, que Jesus Cristo citou e está nos evangelhos. Nos 4 evangelhos, tem essa citação de Isaías feita por Jesus. Vocês estão cumprindo o que disse o profeta Isaías. Com ouvidos escutam, mas não ouvem. Com olhos veem, mas não enxergam. Estou fazendo uma paráfrase aqui. E não fazem isso para que não se convertam e eu os cure, e eu salve vocês. Essas pessoas que trocando em miúdos para falar a nossa linguagem, o que está acontecendo aqui? Está sendo reconhecido que essas pessoas fechavam o coração para Jesus. E porque elas não fechavam, elas não viam. A luz estava lá, o som estava saindo, mas era como se tivesse comichões nos ouvidos e fechando os olhos. E aí, quando a pessoa começa a abrir os olhos, a luz ilumina mais. Quando a pessoa fecha os olhos, Deus dá menos luz. Deus faz um convite. A partir da reação humana, a revelação de Deus aumenta. E aqui é importante. Existem pessoas que parece que nunca receberam revelação nenhuma, Deus nunca deu indício nenhuma para ela. É porque elas sempre estiveram fechadas. À medida que a pessoa abre o coração de Deus, abre o coração para Deus, a luz divina brilha mais para ela. A revelação de Deus aumenta. Quanto mais a pessoa abre o coração, mais aumenta a revelação. Quanto mais ela se fecha, menos ela entende. Porque não é uma questão intelectual, é espiritual. E aí o Espírito Santo não opera. Isso é que é incredulidade. A incredulidade é uma decisão. É a rejeição proposital da mensagem claramente ouvida e entendida. É a rejeição proposital, de propósito. A pessoa ouviu, entendeu a mensagem, mas rejeita. Incredulidade não é não entender. Incredulidade não é não ter compreendido direito. Incredulidade é ter escutado, compreendido e rejeitado. Como é que a pessoa rejeita? Ela arranja subterfúgios. Conhece a palavra subterfúgios? Ou seja, são razões falsas, falaciosas,
desculpas tolas para não crer. Ah, não, porque não pode uma coisa dessa. Não, onde já se viu, não é de jeito nenhum. Isso é tolice. E sai arranjando formas para não crer. E aí o Espírito Santo vai dando menos luz. Qual o nosso papel nisso daí? O nosso papel não é insistir. Não. A Bíblia diz para a gente não jogar pérolas aos porcos. O nosso papel não é confrontar e esfregar na verdade na cara da pessoa de qualquer maneira. Não. Nosso papel é fazer o que a Bíblia diz, que é orar para que Deus lhes conceda o arrependimento. Não é orar para que Deus as perdoe. Tá? A gente não ora pelo perdão de Deus para as pessoas. A gente ora para que Deus lhes conceda o arrependimento. Só quem tinha direito de orar para perdão, para perdoar, para Deus perdoar, é quem sofreu a afronta. Por exemplo, Estevão sofreu a afronta de estar sendo apedrejado. Então ele pediu: Senhor, não lhes impute esses pecados, porque eu os perdoo. Jesus, na cruz, sofreu. Então ele podia dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, eu não posso dizer, Senhor, Deus, perdoa fulano de tal pelo que ele está fazendo contra ti. A Bíblia não orienta a orar assim. A Bíblia nos orienta a orar para que Deus lhes conceda o arrependimento. Porque o perdão divino pressupõe arrependimento. E a gente, quando pregar o evangelho, a gente tem que saber que algumas pessoas vão rejeitar. Elas têm esse direito. Deus deu esse direito a elas. E a gente insiste, tal. Claro que não é, você não vai abandonar completamente a pessoa se ela demonstrar estar aberta, porque às vezes a pessoa tem uma rejeição, assim, uma rejeição meia boca, né? Ela rejeita, mas não rejeita muito, mas tem sempre uma porta aberta para conversar. Então você se aproveita, você vai e continua conversando. Mas quando as pessoas simplesmente fecham a porta, talvez seja a hora de insistir com outra pessoa e não com aquela. É uma questão a ser delicada, a ser julgada, a ser avaliada de pessoa a pessoa. Muito bem, versículo 28. E aí Paulo diz assim: tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo torna a dizer mais uma vez que agora a mensagem é para os gentios. Já tinha falado isso tantas vezes, está falando de novo aqui. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Para variar, né? 3 judeus, 5 opiniões. 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. 2 anos. Paulo alugou a casa por 2 anos ficou lá. Todo mundo que ia lá. Quem é que vai procurar Paulo? A gente não tem a lista completa, né? Mas a gente tem alguma lista. Por exemplo, Onésimo, o fugitivo escravo de Filemon, encontrou Paulo lá em Roma. E aí Paulo acabou ganhando Onésimo para Jesus e devolveu Onésimo para Filemon. Assim, recebe Filemon a Onésimo, porque eu vou em seguida, e eu quero que você o receba como recebe a mim. Epafrodito, que foi enviado pelos filipenses com ajuda financeira para Paulo. Note que Paulo estava numa casa alugada, mas o PGBL de Paulo não estava pago, nem o CDB, nem as rendas do Tesouro Nacional, né? Não tinha isso. Ele vivia de ofertas. A igreja filipense era quem dava muita oferta. Epafrodito foi lá em Roma para levar oferta para Paulo. Epáfras, que foi o pioneiro na evangelização lá de Colossos, enviado pela igreja dos Colossenses. E por aí vai. Versículo 31. Paulo estava então pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, novamente o reino de Deus, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Com toda intrepidez. Ou seja, com toda liberdade, com toda ousadia, com entusiasmo. Não podia falar para as multidões, mas falava para os soldados.
que falava para outro soldado, falava para quem vinha visitá-lo, estava falando lá, com coragem, com ânimo, porque sabia que estava cumprindo o plano de Deus. E aí a gente fica com duas perguntas para nós avaliarmos a nossa própria vida, né? Nós estamos aproveitando com sabedoria as oportunidades que temos para compartilhar o Evangelho durante os nossos relacionamentos diários? Ou nós somos tipo agente secreto de Jesus? Estamos ali, mas ninguém sabe que nós somos crentes, né? Estamos aproveitando para levar a mensagem da salvação, das boas novas, resgatar vidas? Segunda coisa para pensar: até que ponto nós estamos dispostos a aproveitar as situações que são adversas para levar a mensagem de boa nova? Vocês sabem que eu tenho uma nora, não é, que está em tratamento delicado, não é, se preparando para a cirurgia de câncer de mama, terminou a primeira fase de quimioterapia e fazendo tratamento lá no Bet Israel, e é um evangelista. Você está animada? Eu estou crendo que Deus vai fazer a vontade dele na minha vida e tal, e toca a falar do evangelho. Toca a falar da palavra de Deus. Até que ponto é que nós estamos dispostos a aproveitar as coisas ruins que nos acontecem para falar da graça de Deus? Aproveitar as coisas ruins que nos acontecem para falar da graça de Deus. Pedro, ele nos estimula a que a gente esteja sempre preparado para falar da esperança que há em nós. Mas qual é o contexto que Pedro está falando isso? É das perseguições. Os crentes para quem Pedro estava escrevendo estavam sendo perseguidos. E as pessoas perguntavam para eles: por que você não desanima de ser crente? Larga esse negócio de Jesus de lado. E Pedro dizia assim: esteja sempre preparado para falar de por que você tem esperança. Esteja sempre preparado para falar da graça de Deus que lhe sustenta no meio da tribulação. E todos aqui passam por tribulação. Seja enfermidade, seja com AIDS, seja com filho, problema de família, preocupação com parentes no Brasil, todos passam por tribulação. O que é que está lhe sustentando? A graça de Deus. A graça de Deus. Ou diretamente no seu coração, ou por meio de uma palavra dos irmãos, mas é a graça de Deus que o sustenta. E aqui diz que Paulo pregava sem impedimento algum. Mas ele não estava preso? Estava. Mas o evangelho não está preso. E é isso que ele escreve nas cartas. Escreveu lá para os Filipenses, Colossenses, para os Efésios, para Filemon: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E ele ficou lá 2 anos. O que é que aconteceu depois dos 2 anos? De repente, o livro de Atos acaba. Pum, acabou. Sim. E aí? Quem leu o livro de Atos com atenção, nota que Lucas, de vez em quando, deixa umas coisas que não acaba de contar. A gente fica com curiosidade. E aí? Ele não contou o resto. Porque a história do progresso da igreja não acabou. Ela continua, só que continua através de nós. Não é a história sem fim do filme que eu gosto tanto. Uma história sem fim. Não é aquele filme. Porque a nossa história, ela vai terminar, ela já tem uma conclusão, que é lá no céu. Mas aqui, ela vai continuando. Nós sabemos pela história da igreja algumas coisas, e pela própria Bíblia também, não é? A Bíblia dá indicação do que é que aconteceu depois. Não é? Quando você nota as epístolas que Paulo escreveu, você encontra algumas que não se encaixam no livro de Atos. Por exemplo, Timóteo 1, Timóteo 2 e Tito não se encaixam em Atos. Ele disse que queria ir à Espanha. Então, você nota que Paulo andou viajando pelo Mediterrâneo, lá pelo Mar Egeu, visitou Creta. A história da igreja, Eusébio diz que ele foi à Espanha, e quando voltou, aí a Bíblia diz que, quando ele foi preso, deixou a capa e os livros dele na casa de Carpo, lá perto de Éfeso. Aí, ele passou mais 2 anos soltos, e aí é que ele foi preso uma segunda vez em Roma, onde foi sentenciado e partiu para a glória.
Mas até lá, a trajetória da igreja triunfante continuava. Que Deus nos abençoe para nós termos graça do Senhor, para assimilarmos na nossa vida essas lições. São muitas coisas preciosas, que não apenas entrem pelo ouvido, mas que a gente vá dando graças a Deus, fazendo com que a obra do Senhor seja feita também através de nós. Amém, irmãos? O Senhor nos abençoe. Amém.